Olá, bom dia, a paz do Senhor a todos. Que bom, né? Nós podemos estar aqui reunidos mais uma vez nesta manhã, para podermos aprender um pouco mais de Deus, né? Para podermos aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Hoje nós temos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, ok? Nós vamos meditar um pouquinho sobre renovação, né? Restauração, restituição, a oração da parte de Daniel. Quero cumprimentar os nossos irmãos que estão conosco a partir do YouTube, do Facebook e do Instagram. Quero cumprimentar também os nossos irmãos da ADET 508 que hoje estão participando juntamente conosco, né? Aqui da nossa Escola Bíblica Dominical. Queridos, nós vamos dar apenas alguns minutinhos de tolerância para que os nossos irmãos possam entrar aí na nossa live, né? Entrar na nossa Escola Bíblica Dominical e poder participar da nossa lição dessa manhã. Amém? Aleluias, glórias a Deus. Vamos ver aqui quem é que já está na nossa live a partir do Facebook. Nosso irmão Leonan, Diácono Leonan, paz do Senhor, querido, bom dia, que Deus te abençoe, tá bem? Que Deus possa te abençoar juntamente conosco. Pastor Leonardo, ele está enfermo, né? Pastor Leonardo, ele está gripado, uma gripe muito forte. Já fez todos os exames, esteve no médico, né? E nós estamos aqui hoje para suprir essa ausência do pastor Leonardo, que está se recuperando, ok? A pastora Lucimar também acabou de entrar conosco aqui ao vivo. Então nós já temos o Leonan, temos a pastora Lucimar. Vamos dar uma olhadinha no YouTube para ver como é que tá. Ok, nós temos também uma pessoa no YouTube. Não temos como identificar quem é até que essa pessoa se manifeste. Ok. Aleluia. Nosso tema de hoje, Daniel ora por um despertamento, né? É a primeira lição do segundo trimestre, do terceiro trimestre, né? Na verdade, a primeira lição do terceiro trimestre de 2020. Nós já concluímos o primeiro trimestre, o segundo trimestre nós concluímos domingo passado e agora nós entramos aí no terceiro trimestre, ok? De 2020. Eu quero fazer menção aqui da nossa campanha Igreja Solidária. Se você quer abençoar os seus irmãos que têm necessidades, que precisam do nosso auxílio nesse momento de crise, leve as suas doações hoje. Hoje nós teremos culto, né? Culto de celebração da família, mais um culto de celebração da família no modelo drive-in. Estaremos ali na nossa igreja, na nossa igreja local. Às 18 horas o nosso culto se inicia, chega cedo. No domingo passado não couberam todos os carros, né? Nós tivemos 2 carros que ficaram de fora, não conseguiram adentrar o estacionamento, né? Então chega cedo, em nome de Jesus. Nós vamos tentar nos organizar um pouco melhor hoje para que todos possam estacionar os seus carros dentro do estacionamento da igreja, ok? Vamos iniciar então, queridos. Eu quero convidar você para que nós possamos fazer uma oração, tá bom? Nós vamos orar ao Senhor e iniciar a nossa lição dessa manhã, tá bem? Feche seus olhos aí onde quer que você esteja, ora comigo assim: Senhor Jesus, Deus amado, nós entramos, Pai, em Tua presença nessa manhã. O desejo dos nossos corações é que o Senhor possa nos perdoar, que o Senhor possa alcançar, Senhor, os nossos corações com a Tua palavra, com a Tua vontade, com os Teus planos.
Jesus, faz com que sejamos melhores a cada dia, faz com que sejamos mais santos a cada dia, que a cada dia nós possamos estar mais próximos de Ti. Deus amado, aguça o nosso entendimento nessa manhã, aguça os nossos ouvidos, que nós possamos ver e ouvir, Pai, toda a Tua orientação, todos os Seus mandamentos, todos os Seus ensinamentos. É em Teu nome, Jesus, que nós oramos e agradecemos, e todos possam dizer amém aí de onde você está. Amém, queridos? Que Deus possa nos abençoar neste momento, ok? Então, nosso tema de hoje é Daniel ora por um despertamento, ok? Primeira lição do terceiro trimestre. O texto áureo está no livro de Tiago, no capítulo 5, no verso 16, que diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Verdade prática: o crente dedicado à oração pode exercer influência no céu, na terra e até contra poderes malignos. Nossa leitura em classe está no livro de Daniel, no capítulo 9, dos versos de 1 a 3, do capítulo 6, verso 10, capítulo 2, 17 a 19, no livro de Esdras, capítulo 1, versos de 1 a 5. Então vamos começar em Daniel, no capítulo de número 9. No ano 1º de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falava o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de se cumprir as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Eu dirigi o meu rosto ao Senhor para o buscar com oração e súplica, com jejum, saco e cinza. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas ao lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel 2, verso 17. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, a Misael e a Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem, juntamente com o restante dos sábios de Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite, e então Daniel louvou o Deus do céu. Esdras 1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, o rei da Pérsia: o Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós de todo seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que está em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel, que está em Jerusalém. Esdras capítulo 1. E todo aquele que ficar atrás em algum lugar em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata e com ouro e com bens e com gados, além das dádivas voluntárias para a casa de Deus, que está em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, que está em Jerusalém. Amém, queridos? A introdução diz assim: os crentes fiéis brilham como a luz, está em Mateus 5,15, e resplandecem no meio de uma geração corrompida e perversa, Filipenses 2,15. Assim era Daniel.
Quando no ano de 606 a.C. foi levado cativo para a Babilônia, Daniel 1, verso 1 a 4 e verso 6, era ainda muito jovem, tinha cerca de 15 anos. Muitos anos depois, Daniel gozava de elevado conceito no reino da Babilônia. Queridos, é sabido de todos, não é, que nós vivemos um momento de perseguição, né? Hoje nós ainda temos a liberdade para nos expressar. Hoje nós ainda temos a liberdade para pregar a palavra do Senhor. Hoje nós ainda temos a liberdade para nos utilizar dos meios tecnológicos, das redes sociais para falar de Jesus. Mas nós sabemos que há algum tempo, alguns anos já, a perseguição por parte de alguns segmentos da sociedade sobrevieram sobre as nossas vidas de uma maneira muito forte, muito contundente, não é? E nós vimos e vivemos a degradação, não é? do conceito familiar, a degradação da família por meio de movimentos sociais que desacreditam o projeto de Deus com relação à família. Nós vemos aí as famílias sendo desestruturadas no que se refere à criação de filhos, a relacionamento paterno, materno. É tão interessante que a gente vê algumas sutilezas, né, de Satanás durante esse tempo. Na época em que eu estudava, nós ainda tínhamos na escola o Dia dos Pais e o Dia das Mães, né? Hoje nós não temos mais, os pais não são mais homenageados. Hoje as famílias, né, pós-modernas exigiram que isso fosse retirado. Algumas pessoas com poder político, né, retiraram isso das escolas. Existe um processo de degradação da família no formato em que Deus a instituiu. Existe um processo de degradação do ser humano, né, das nossas ações, atitudes, escolhas, né? Hoje não existe mais um conceito com relação a relacionamentos, né? Hoje os relacionamentos são completamente ilícitos. O homossexualismo é assim, muito forte. Os relacionamentos ilícitos, até entre homens e mulheres, a pornografia, a prostituição, o adultério, estão fortemente implantados nessa sociedade atual, estão ganhando conceitos de coisas normais. Enfim, né? É uma geração corrompida e uma geração perversa. É aí onde eu quero chegar, né? A sociedade na época de Daniel, a nossa sociedade contemporânea não é tão diferente da sociedade na época de Daniel, que era uma geração corrompida e perversa. A nossa geração também é uma geração corrompida e perversa, ok? É uma geração que vai contra os conceitos de Deus para a nossa vida. Mas a palavra lá em Mateus 5,15 diz que os crentes fiéis eles brilham como a luz, né? Quer dizer, eles se destacam. E o que a gente vê muito hoje são crentes que eles não se destacam. Eles estão misturados com os ímpios, junto e misturado, né? Estão apagados, por assim se dizer. São pessoas que estão apagadas, não estão brilhando como a luz. E a gente vai falar um pouco disso nessa lição. Daniel brilhava, né? Daniel, mesmo sendo cativo, mesmo sendo escravo, mesmo sendo muito jovem, com 15 anos, ele tinha uma luz poderosíssima, né? E através desta
postura que Daniel adotou, ele alcançou um conceito alto, porque Deus o abençoava poderosamente. Amém? Você pode fazer as suas participações, né? Irmão Leonan, Diácono Leonan, você pode fazer as suas considerações aqui também. Você que estiver na sua casa nos assistindo nessa noite também pode fazer as suas considerações. Amém? Nós temos algumas pessoas no Instagram, eu não tenho como visualizar aqui, mas temos algumas pessoas nos assistindo no Instagram. Depois providencia para a gente, por favor, esses irmãos, essas irmãs. Você também pode fazer a sua observação, sua reflexão aqui, tá bom? Eu estou fazendo, é óbvio que o professor ele faz reflexões em cima do texto, né? Esse é o nosso objetivo, é trazer luz às escrituras para que nós possamos interpretar, fazer a exegese do texto de uma forma justa, de uma forma clara e objetiva, e é impossível nós não colocarmos a nossa percepção, né, pessoal nas nossas considerações, ok? Vamos lá, é o tópico de número 1. Daniel foi despertado para orar. Ao ler o profeta Jeremias, ele observou que os 70 anos de cativeiro na Babilônia estavam para findar. Todavia, ainda não era possível notar qualquer sinal de que alguma coisa estivesse acontecendo na direção de uma mudança radical. Assim, Daniel começou a orar com jejum, cobrindo-se de saco e cinza, em sinal de profunda tristeza, e orou com perseverança. Daniel vivia uma vida consagrada a Deus e isso dava-lhe condições de orar. A Bíblia diz: a oração dos retos é o seu contentamento, e ele escutará a oração dos justos. Daniel não se misturou com o paganismo e vivia conforme a sua consciência, no temor do Senhor. Daniel é considerado como um exemplo e um modelo para os crentes de todos os tempos. Eu acho extremamente valioso ou valiosa, né? Valioso o ensino e valiosa a colocação, né, de que Daniel ele tinha 3 características que são muito importantes para nós cristãos. Primeiro, ele lia as escrituras, né? Ele observou que os 70 anos de cativeiro vieram através das palavras do profeta Jeremias, então ele lia a Bíblia, ok? Ele orava, quer dizer, ele estudava, ele orava e ele jejuava, e ele se humilhava diante do Senhor, ok? Hoje a gente vive um tempo em que todos se exaltam, né, diante de Deus, né? Todo mundo é muito bom, e é interessante que, apesar de Daniel haver observado que os 70 anos de cativeiro estavam se findando, a realidade social não mudava. Então, assim, humanamente falando, ele não conseguia identificar socialmente uma perspectiva de que as coisas fossem mudar, né? Nós viemos aí de um governo, partido de esquerda, em que 90% das mudanças socioculturais foram impostas, né, por esse partido. É extremamente importante que a gente venha observar isso, porque nós estamos falando do rei, né, que também influenciava nas questões culturais, a gente vai ver isso. Então a gente teve um governo de esquerda que influenciou poderosamente nessas mudanças socioculturais no nosso país, legalizando a prostituição, né, como profissão, legalizando as famílias homoafetivas. Graças a Deus ainda não nos obrigaram a celebrar esses casamentos, mas já existem muitos pseudo-pastores que olham e veem isso com bons olhos, né? Você percebe que a influência sociopolítica ela acaba entrando até mesmo dentro da igreja, né? E a gente vai observando que a cultura contemporânea influencia de uma forma poderosa as questões da igreja.
Pastor Marcos está com a gente, dizendo aqui que a palavra está excelente. Graças a Deus, Pastor Marcos, coisa boa. Daniel nos ensina como lidar com situações perigosas. É verdade, isso é uma grande verdade. E isso vai acontecer conosco ainda, Pastor Marcos. Por quê? Porque os rumores que nós ouvimos é de que em breve, né, nós não poderemos falar mais contra o pecado do homossexualismo, nós não poderemos falar mais contra as famílias homoafetivas e muito provavelmente vai haver ou vai chegar um tempo em que nós seremos obrigados, né, a celebrar estes casamentos aí com risco de sermos presos, né? Aí nós vamos realmente conseguir identificar o que crê e o que não crê, o que vive e o que não vive a palavra de Deus. Porque hoje é muito fácil. Hoje é muito fácil ser crente, né? É só entrar dentro de uma igreja, assistir o culto de domingo e já é crente, né? E a gente percebe que não é assim. A conduta é uma conduta profunda, uma conduta social, é uma conduta poderosa, né? Da parte de Deus. É uma mudança poderosa da parte de Deus nas nossas vidas. Mas eu percebo que para a gente continuar ou para a gente adquirir uma conduta que a gente viu na introdução, né? Para que nós possamos ser luz nesse tempo, existem alguns critérios. Primeiro, o estudo da palavra do Senhor. Nós vemos muita gente falando bobagens, né? Principalmente com relação a esses assuntos, falando grandes bobagens e não entendem, não conhecem a Bíblia Sagrada, né? A primeira, vou mudar de assunto, né? Vou mudar de conceito. Por exemplo, as igrejas no formato em que elas são hoje. São templos onde as pessoas se reúnem e tal. A maioria das pessoas, aqueles que não gostam de igreja, aqueles que não gostam, né, de estar sujeito a uma autoridade espiritual, criticam a igreja no formato em que ela é hoje, mas não sabe que quem criou a igreja no formato que ela é hoje foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi o primeiro a alugar um templo, né, alugar uma loja, alugar um espaço para instalar a igreja. Então a igreja no formato que ela é hoje, ela é derivada, ela é proveniente de uma ação do apóstolo Paulo que alugou uma loja, uma sala e ali instalou a igreja já seguindo os formatos que nós conhecemos a igreja como é hoje. Nada veio ao acaso, né? Na verdade nós não somos obra do acaso, a igreja não é obra do acaso, o ser humano não é obra do acaso, Deus nos criou e nós temos um propósito e todas as coisas que como é que a gente vai dizer? Todas as coisas que estão hoje como estão são resultado de acontecimentos e escolha de homens e mulheres de Deus que estão descritos na Bíblia, mas a gente não conhece porque a gente não estuda, né? Nós temos uma igreja, eu coloco a gente porque somos igreja, né? Então assim, a igreja não estuda mais as Escrituras Sagradas, mas Daniel estudava, Daniel orava, Daniel jejuava, Daniel se humilhava, e por conta desses 4 aspectos da vida devocional de Daniel, Daniel era luz naquele tempo, ok? Vamos fazer menção aqui, pastor Docinho, pastor Marco está aqui com a gente, graças a Deus, que bom que você está aqui. Diácono Heden está conosco também, nosso irmão Lacerda, o Gessé, a irmã Manu do Pessu. Manu, que bom que você está junto conosco, manda um grande abraço à nossa irmã Gabi, ok? Um abraço à nossa irmã Gabi, que fez aniversário ontem. A nossa irmã Val está conosco também, que bom que a irmã Val está com a gente, que Deus te abençoe, irmã Val. A minha filha Luísa Giovana também está acompanhando. A irmã Catarina está acompanhando. Esses acompanhando pelo Instagram. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Pelo Facebook da 202, nós temos a pastora Lucimar, amém?
o pastor Leonardo, o pastor Leonardo ou o diácono Leonardo? Pastor Leonardo e diácono Leonardo. Então os dois estão conosco através do Facebook. A irmã Kátia Laís também está conosco. A irmã Almira Soares, que bom. Leonardo Melo está aqui, pastor Leonardo. O pastor Antônio Marcos, nosso co-pastor, está conosco também. E nossa irmã Socorro, né? Ela é do Maranhão, mãe do nosso irmão Júnior, está aqui passeando, né, irmã Socorro? É uma pessoa que nós amamos muito, a família que nós amamos muito, que bom. O diácono Leonan, da 508, e a Maria Danda, né, também da 508, estão conosco. Deixa eu observar se nós temos aqui alguma participação através do Facebook, né, para a gente saber o que os irmãos estão pensando a respeito destas colocações que estão sendo feitas, né? Dessas... eu ainda não consegui aqui alcançar o vídeo, não, mas... Deixa eu ver se a gente alcança aqui. A Catarina está aqui, eu já fiz menção. Deixa eu abrir aqui o Facebook da igreja. Irmão Leonan, amém. A igreja de 508, amém. Maria Danda, amém. Pastor Leonardo está aqui. Pastor Leonardo, participa aí, pastor Leonardo, em nome de Jesus. O senhor está em casa, mas pode fazer as suas participações, as suas considerações, tá bem? Um comentário do nosso pastor Mark. Ok, vamos ver aqui qual foi o comentário do pastor Mark aqui. Através do Instagram, né? Aleluias. Vamos ver, pastor Mark. A pandemia está sendo um preparo para os tempos difíceis que virão, com certeza. Com certeza, né? E é muito... assim, é uma questão muito semelhante à questão que Daniel vivia, ok? Daniel vivia um tempo de crise, nós também vivemos um tempo de crise. Nós começamos com uma crise social, mudança de valores, mudanças culturais que vieram de encontro, né? Ou vieram contra os ensinamentos cristãos. E hoje nós vemos uma questão que é bem interessante, que não sei se vocês pararam para observar, mas tudo está aberto, né? As escolas voltam a funcionar agora a partir do dia 27 de julho. As escolas já começam a abrir, as escolas particulares, faculdades, universidades, escolas públicas. A partir do dia 3 de agosto estarão abertos, o decreto já foi assinado, já foi publicado e as igrejas continuam fechadas. Então eu percebo que o maior prejuízo dentro desse momento de crise, pastor Marco, foi para as igrejas, né? As igrejas nada, as igrejas a gente ainda continua com elas fechadas, tempos fechados, uma dificuldade enorme, né? De estarmos ministrando a palavra do Senhor, reaprendendo, né? Um tempo e, enfim, sejamos luz. É isso que eu quero que vocês realmente assimilem. Sejamos luz. Nós precisamos ser luz nesse tempo para fazer a diferença, ok? Fazer a diferença na palavra do Senhor, no tempo do Senhor, na vontade do Senhor, nos planos do Senhor. Então vamos lá. São os 4 exemplos que Daniel, né, usava. Era estudo da palavra, oração, jejum e humilhação, ok? A estatura espiritual de Daniel capacitava-o a enfrentar verdadeiros combates em oração. Muitos crentes não conseguem servir de ajuda decisiva com as suas orações, porque nunca chegaram a experimentar o que significa combater em oração, o que significa perseverar firmemente em oração. Somente visitam de vez em quando
o culto de oração. Daniel, porém, tinha por hábito orar 3 vezes ao dia, quando sua própria vida, bem como a dos seus amigos e a de todos os sábios da Babilônia, estava em perigo. Daniel alcançou o livramento e a vitória através da oração. Daniel era, portanto, experiente na vida de oração. Queridos, eu vou contar para vocês uma experiência que eu mesmo vivi, né? Dentro da minha trajetória como pastor. Eu estou pastoreando a 3ª congregação, né, da minha trajetória. Pastoreamos a igreja Assembleia de Deus Adete, na Ceilândia Norte, Adete QNN 3. Hoje é o pastor Carlos que está lá. Depois da QNN 3 nós fomos para a Ceilândia Sul e pastoreamos a igreja Assembleia de Deus Adete do PSUL durante aproximadamente entre 5 e 6 anos. Quando eu cheguei na Assembleia de Deus Adete do PSUL, eu fiquei observando algumas questões, né? O primeiro culto que eu participei como pastor foi o culto de oração. E eu fui para o culto de oração na Adete do PSUL de 19h30 às 20h30. Cheguei lá cedo, que eu gosto de chegar cedo, né? Antes de começar o culto. E os irmãos estavam ali na frente, de mãos dadas, oraram, abriram o culto juntamente com os obreiros e oraram por 15 minutos. Depois de 15 minutos de oração, cantou um hino da harpa e ministrou 40 minutos de palavra. E eu fiquei observando aquilo e aquilo realmente mexeu muito comigo. Porque se é um momento destinado à oração, né, culto de oração, nós precisamos entender que é dedicado à oração. E aí eu reuni os obreiros que eram responsáveis pelo culto. Isso foi no mês de agosto. Em agosto eu assumi a igreja e já no meados de setembro, eu falei, olha, nós vamos fazer o inverso. Nós vamos orar durante 45 minutos, interceder durante 45 minutos e nós vamos fazer uma breve reflexão, né, uma breve consideração a respeito das necessidades da igreja, daquilo que nós, realmente Deus tem colocado nos nossos corações. E a gente tem 15 minutos para ir. Canta o hino da harpa, faz as considerações, ora encerrando o culto, mas eu gostaria que o culto realmente fosse dedicado à oração. E os obreiros da igreja, né? Os obreiros da igreja ficaram revoltados. Ficaram revoltados porque acharam um absurdo nós dedicarmos 40 minutos 45 minutos à oração. Não foram os obreiros neófitos, não, obreiros antigos, que já haviam participado, dirigido igreja e tudo. E eu fiquei ouvindo essas críticas, né, com relação a isso. Chamei os irmãos, li o texto, Jesus Cristo, Getsemane, e ele questiona os seus discípulos: não podeis orar comigo ao menos 1 hora? Então, assim, o mínimo é 1 hora, irmão. Né? Para quem quer se dedicar à oração, para quem quer fazer vigília, para quem quer fazer culto de oração, não é uma visitinha lá, Senhor, me abençoa, Senhor, me perdoa, Senhor, me livra do mal. Não, irmãos, é uma intercessão poderosa. Mas as pessoas estão perdendo o hábito. Aí eu falo, vou repetir mais uma vez: não conhecem a Bíblia Sagrada. Daniel era dado ao estudo das Escrituras. E as pessoas falam uma besteira como essa, que orar por 45 minutos é um absurdo, porque não conhecem as Escrituras. Jesus fala assim: olha, vamos aqui nos sacrificar, orar uma... Não, ele não fala isso. Jesus Cristo fala assim: não podes orar comigo ao menos. Quer dizer, pelo menos, meu irmão, 1 hora. Vocês entendem?
Então, Daniel tinha uma vida de oração. Por que muitas das nossas orações não são respondidas, não são atendidas? Porque são meras visitas interesseiras ao trono da graça. Eu preciso ajoelhar ali e orar porque eu estou precisando de um dinheiro. Eu preciso ajoelhar e orar porque eu estou precisando de um livramento. Irmãos, vida de oração, vida de intercessão, vida de intimidade com Deus. Era isso que Daniel tinha. E por isso Deus o abençoou. Mande aqui as suas considerações, amém? Pastor Leonardo, mande as suas considerações também. Vamos participar. Vamos colocar a nossa opinião. Irmãos, eu costumo dizer, uma vez eu falei que eu estou muito velho para me preocupar com o que as pessoas pensam de mim. Eu já estou muito velho. E eu, assim, nos últimos meses em que eu estive pastoreando a congregação do PSUL, eu falei para eles uma coisa, assim, a princípio me pareceu muito dura, mas depois eu percebi que foi inspiração de Deus. Eu falei para os irmãos o seguinte, irmãos, eu não tenho mais nada para provar aqui na igreja. Não tenho mais nada para provar aqui no PSUL. O que vocês precisam fazer é ouvir, aprender e viver o que eu tenho ensinado para vocês. Porque vocês já viram que o que eu tenho ensinado para vocês é a verdade do Senhor. Não é? Pastor, a gente vira... Meu filho, ora. Meu filho, se arrepende. Minha filha, se transforma. Minha filha, muda de conduta. O casamento é assim, a vida é assim, o ministério é assim. Deus prospera a gente assim. Então, ouçam, aprendam e vivam a palavra de Deus. O pastor Wellington não é o dono da verdade. O dono da verdade e a verdade é Jesus. Eu sempre falei isso, irmão. Se você não concorda comigo, me procure e fala, pastor, eu não concordo. Tá aqui, ó. A Bíblia Sagrada fala outra coisa. Eu faço igual o apóstolo Paulo, eu mudo de opinião. Se você me provar dentro das Escrituras Sagradas, com propriedade, que o que eu estou ensinando não está de acordo com as Escrituras. Mas, se você sabe que o ensinamento está de acordo com as Escrituras Sagradas, ouça, aprenda e viva. Esse é o caminho de sucesso para as nossas vidas. Amém? É isso aí, pastor Marco. Orai sem cessar. Não tem frouxura, não tem moleza. Nós precisamos resgatar algumas questões que são patentes na nossa vida. Coincidindo com o período de oração de Daniel, profundas mudanças estavam para acontecer na Babilônia. O reino da Babilônia estava em guerra com os medos e persas. O rei da Babilônia era, na época, Nabonido. O seu filho Belsazar estava na capital, a cidade da Babilônia, cuidando dos assuntos administrativos do governo. Belsazar organizou uma festa para os seus grandes. Estando já embriagado, mandou trazer os vasos sagrados que o rei Nabucodonosor havia trazido do templo de Deus em Jerusalém e havia colocado no templo pagão da Babilônia. Ele e todos seus convidados beberam o vinho nestes vasos santos. Houve então uma intervenção divina. O rei viu que dedos de mão de homem escreviam na parede defronte do castiçal. Acabou-se a alegria da festa. Os joelhos do rei tremiam. Os sábios e astrólogos não puderam interpretar a mensagem escrita na parede. Finalmente Daniel foi introduzido na festa e interpretou o texto escrito na parede. Entre outras coisas estava escrito: dividido foi o teu reino, e deu-se aos medos e aos persas. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Queridos, eu quero falar uma coisa aqui que eu tenho pregado e tenho vivido há muito tempo. Todos os utensílios
que estão na igreja são santos. Todos. Vou usar um exemplo aqui muito comum. Os irmãos do louvor irem para a igreja e tocarem músicas mundanas nos instrumentos de adoração. Deus tolera até certo ponto. Ok? Deus tolera até um certo ponto. Mas em determinadas circunstâncias, Deus dá a sentença. Cuidado como você está utilizando aquilo que é consagrado ao Senhor. Cuidado. Cuidado, a sentença de Deus, ela é poderosa e ela é duríssima. Cuidado como é que você está subindo no altar do Senhor. Cuidado. Pode ser uma sentença de morte espiritual, morte física, morte ministerial para a sua vida, se você não tiver cuidado como você tem utilizado os utensílios e a casa do Senhor. Pastor, marque mais uma participação com Deus. Brincadeiras e zombarias têm um preço muito alto. Juízo. Grande verdade, pastor Marco. É juízo mesmo. Deus não se deixa escarnecer. Você percebe que os utensílios estavam guardados num templo pagão. Estava lá, guardado. E aí a pessoa vai, chega uma hora que ele usa para bagaceira. Mas um aspecto que eu acho que é super interessante nesta consideração. Tem muito crente indo para a festa de ímpio, né? Não, nós precisamos ser politicamente corretos, nós precisamos estar perto dos ímpios e tal, e tá lá dentro da festa dos ímpios. Daniel não participou da festa, viu, irmãos? Viu? Cuidado com o show de rock, cuidado com o show pagão, com o show ímpio, cuidado com a companhia dos maconheiros, cuidado, porque as pessoas vão achar que você é maconheiro também. Nós nos aproximamos dos pecadores para levar uma palavra de amor. Nós nos aproximamos dos pecadores para levar uma palavra de libertação. Nós nos aproximamos dos perdidos para levar a ele o caminho da santidade. O problema é que tem crente se aproximando dos pecadores para fazer amizade com o pecado. E aí fica parecendo que não tem nada a ver. O cara tá ali, tá se prostituindo, tá adulterando, tá fumando droga, tá bebendo, tá falando mal da igreja, e o crente tá lá junto. Por quê? Porque não tem nada a ver. Repreenda em nome de Jesus o pecado. Nós não podemos abrir mão dos pecadores, mas também não podemos nos conformar com o pecado. Nós precisamos falar contra o pecado. Eu gosto muito de estudar a história, queridos. E o que eu vejo é que Martinho Lutero, ele protestava contra o pecado da igreja. Não existia igreja protestante. Então a igreja cristã na época, que era a igreja católica e que foi uma instituição política religiosa durante séculos, estava fazendo errado. Martinho Lutero se levanta e prega contra os pecados da igreja católica. Não é? O ideal, eu penso que teria sido o quê? A igreja católica se converter dos seus pecados, parar de pecar. Esse seria o ideal, aí sim seria o ideal. Mas isso não aconteceu. Martinho Lutero não ficou lá, queridos.
Martinho Lutero saiu e idealizou uma comunidade cristã, uma igreja cristã, de acordo com a palavra de Deus. Mas o que a gente vê é que as pessoas não têm problema nenhum em estar no meio do pecado, no meio do homossexualismo, no meio da prostituição, no meio do adultério, no meio da mentira, no meio da zombaria, no meio, né, das festas, no meio da promiscuidade. O crente não tem problema nenhum com isso. E eu vou dizer para vocês aqui, sem medo de errar, tá errado, viu? Cuide. Quem está de pé, cuide para que não caia. Eu não vou, viu? Eu não vou. E oriento os meus filhos para que não vão também. Se tiver cachaça, não vai não. Se tiver prostituição, não vai não, meu filho. Agora, se a pessoa te chamar, assim, ó, vem fazer um culto aqui na minha casa, aí você vai. Ou vem orar por mim, aí você vai. Mas ir lá só para participar do pecado dos outros, queridos, ir para a festa dos outros para participar do pecado dos outros, para chancelar o pecado dos outros, não vá. Daniel não ia. Daniel não ia. Ok? Ah não, mas Jesus foi lá nas bodas de Caná. Era um evento religioso. Viu? Deixa eu dizer para vocês. Era um evento religioso, era um casamento. Casamento sempre foi uma celebração religiosa. Ok? Ok? Então entendamos as coisas. A gente peca porque a gente não conhece a Bíblia. Tá bom? Daniel não participava. E aquele que zombou daquilo que é de Deus, morreu. Vamos lá, pastor Mark. Não podemos servir a dois senhores, ou estamos no espírito ou estamos na carne. As más conversações corrompem os bons costumes. É isso mesmo. Aí você tá lá. Eu conheço um casal que vive botando o pecado dentro de casa, que vive conversando que vive assim, se relacionando com o pecado. E é crente. E é da família. O dia que esse pecado vier a destruir esta pessoa, que faz parte desse conceito social, você sabe o que vai acontecer? O casal vai chorar porque devia ter exortado ao invés de participado. Devia ter chamado a razão espiritual. Não podemos abrir mão das nossas responsabilidades. Daniel não fez isso. Daniel foi lá e falou assim, ó, Deus está dividindo o seu reino e tu vai morrer. Viu? Por causa do teu pecado. Deus vai morrer, você vai morrer por causa do teu pecado, e Deus vai dividir o teu reino. Amém? Na minha transmissão aqui do Facebook só tem 3. Não tem participações. Tem a Maria Danda, Assembleia e... Vamos lá, vamos seguir. 2, tópico 2. A resposta às orações de Daniel. Daniel havia orado lembrando-se da promessa de Deus registrada pelo profeta Jeremias. Vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Com a queda do reino babilônico e com o início do governo do rei Ciro, as coisas evoluíram com muita rapidez, deixando todos surpreendidos e admirados. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nada é por acaso não, viu, irmão? Nada é por acaso não. Provérbios 16, 4, 16, 8. Vamos ver aqui. Vamos ver. Provérbios. Provérbios 16, 4. Deus tudo faz em vista de um fim,
até o ímpio para o dia da desgraça. Você sabe o que isso quer dizer? Que Deus criou até o ímpio para o dia do mal, para o dia em que ele sai fora e deixa a desgraça acontecer. É isso que a Bíblia fala. Cuidado. A Bíblia relata o que realmente aconteceu. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu com Deus, com ele, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Você sabe o que eu vejo de estarrecedor nessa história, queridos? Deus podia ter levantado um crente. Mas você sabe por que Deus não levantou um crente? Porque não tinha nenhum crente digno de governar a terra. É incrível e é triste a gente perceber aonde o pecado nos leva a sermos subjugados por um ímpio, não é? A sermos subjugados por um ímpio e ouvir o cara falar que Deus entregou todos os reinos da terra na mão dele para que ele fizesse o que nós deveríamos fazer. Eita Deus! É duro! E aí tem um monte de crente revoltado, porque tem ímpio se dando bem e ele se dando mal. Mas você sabe qual é o problema, queridos? Você foi escolhido, você foi escolhida. E você é mais infiel do que o ímpio. E aí a desgraça se abate sobre a sua vida, sobre as suas ações, sobre as suas escolhas. Eu acho isso, assim, uma afronta, né? Deus ter que escolher um ímpio para nos subjugar e para fazer o que nós deveríamos fazer. Dou um conselho a todos: execute o ministério que Deus colocou na sua mão. Execute a obra que Deus colocou na sua mão. Viva esta obra em nome de Jesus. Em nome de Jesus, viva esta obra. Porque Deus, se Ele não usar você, se você não permitir ser usado, Deus vai usar um ímpio. Eu falo isso na igreja demais. Se você não contribuir para esta obra, Deus vai mandar um ímpio para construir. Nós estamos mexendo com obra na igreja. Está quase pronta. E acho que Deus deu esse tempo para nós, para que nós pudéssemos revitalizar a igreja antes de abrir as portas. Participe, oferte, contribua de alguma forma. Não permita que Deus passe ou tire das suas mãos aquilo que Ele te deu. Porque aquele que não tem, até o que ele tem vai ser tirado dele. Amém? Vamos lá. Irmã Socorro, glórias a Deus. Verdade, verdade. A missionária Carmen, a oração é a alma do cristianismo e expressa a nossa total dependência de Deus. Bom dia, paz do Senhor também, missionária Carmen. Louvado seja Deus, meu Deus. Eita, Deus maravilhoso. Deus é bom, irmã Socorro. Coisa boa. Aleluias. Vamos lá. Conforme essa declaração de Ciro, estava cumprida a promessa divina dada através do profeta Jeremias. Mas tudo foi como diz a Bíblia. Tudo mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Efésios 3:20. Vejamos, pois, o que estava para acontecer.
Todos os judeus seriam liberados para voltarem a Judá caso quisessem. Receberam permissão para reedificar o templo. Todas as despesas da construção do templo poderiam ser tiradas dos tributos de além do rio. Os vasos sagrados devem ser entregues aos cuidados de Zorobabel, nomeado governador dos judeus pelo rei Ciro, para serem transportados de volta a Jerusalém. Conforme a declaração de Ciro, estava cumprida a promessa divina através do profeta Jeremias. Queridos, isso aqui traz uma consideração importante. A palavra de Deus vai se cumprir. A palavra de Deus que foi ministrada através do seu Filho, através dos seus profetas, ela vai se cumprir integralmente. Vocês entendem isso? Deus vai julgar o seu povo. Deus vai colocar as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Eita Deus, aleluias. Vou fazer algumas considerações a respeito de bode e ovelha. Ovelha anda em conjunto, em rebanho, junta. Ovelha é mansa. Ovelha é dócil, ovelha é amável, ovelha aceita cuidado, ovelha é obediente, ovelha sente e sabe o cheiro do seu pastor, ouve e obedece. Característica de ovelha. Bode é desobediente, só anda em lugar perigoso, só entra em lugar que não deveria estar, come o que não devia comer, come de tudo. Não obedece, é arisco, brigão, violento, problemático, não se junta com ninguém. E aí, irmão, eu vou te dizer uma coisa, você é bode ou você é ovelha? É só você medir aí as características de cada um deles. Você, irmã, é bode ou é ovelha? Porque bode não vai para o céu. Bode não vai receber a promessa. Não vai. Você é bode ou você é ovelha? Você é bode ou você é ovelha? Você vai para a direita ou você vai para a esquerda? Porque, conforme a declaração de Ciro, estava cumprida a promessa divina através do profeta Jeremias. Ou você não acredita que as promessas de Deus, através de todos os seus profetas, se cumprirão? Ou você não acredita, como diz muita gente aí, que não tem inferno, que o inferno é aqui na terra? Está enganado, viu? O lago de fogo ardente não existe, não. Cuidado. Porque a palavra de Deus diz que ela se cumprirá e que Deus não mente. Ok? Que Deus não mente. Vamos ver aqui, queridos. A pandemia... Daniel perseverava em oração, como tem sido difícil para muitos falar com Deus. Isso aqui é do Instagram, né? Ler é fácil, tem sido difícil manter um tempinho com Deus. Comentário do pastor Marcos. Orando mais, lendo mais, jejuando mais, não daríamos tanto trabalho para Deus e os pastores. É uma grande verdade, pastor Marcos.
Jesus disse: os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Irmãos, o Instagram está terminando, faltam 10 segundos. Nós vamos reiniciar o Instagram, tá bom? E você vai poder entrar aí novamente. Pastor David, ok? Um comentário do Pastor David no YouTube. Uma das coisas mais comuns que vemos hoje, em termos de depravação sexual e social, está na música dita caipira. Sofremos muito com isso no nosso ambiente de trabalho, né? A música sertaneja hoje é só cachaça, chifre e prostituição, né, Pastor David? Antigamente, a música caipira falava de uma sociedade bucólica, né? De uma sociedade rural, de uma vida rural bucólica no campo, do cuidado com os animais, do cuidado com a fazenda. E isso foi completamente desvirtuado, né? Nesse tempo em que nós estamos vivendo. Eu concordo com o senhor, porque eu sempre gostei muito de música moda caipira, porque sempre falava de uma vida saudável e feliz, mesmo dentro da humildade, né? Mesmo dentro de uma vida dura de trabalho e sem tantos recursos, né? Vamos lá. Ciro teve uma experiência com Deus. Eita, meu Deus do céu! O ímpio tendo experiência com Deus e o crente não ouve Deus. Meu Deus do céu! Os vasos sagrados haviam sido roubados do templo de Jerusalém por Nabucodonosor e guardados no templo pagão da Babilônia. Ciro era agora o responsável por eles. E mesmo sendo esses vasos muito valiosos, ele queria voluntariamente devolvê-los. Assim acontece sempre em cada despertamento verdadeiro. Quando Zaqueu teve seu encontro com Jesus, quis devolver o que havia ganho com usura. Nós vivemos um tempo de pessoas mesquinhas, que não têm coragem de devolver aquilo que é de Deus. Mas se você não devolver, querido, querida, o ímpio vai vir e vai devolver. Viu? Já falei isso e vou falar novamente. Devolva o que é de Deus. O rei Ciro recebeu bênçãos espirituais. Se você não devolver, o ímpio vem e devolve. E também tem outra coisa, ele recebe uma bênção que era para ser sua. O profeta Isaías, 200 anos antes, profetizou acerca de Ciro, chamando-o de ungido do Senhor. Isso nos permite entender que o Espírito Santo deve ter lhe proporcionado alguma bênção espiritual. Cada despertamento traz bênçãos para o coração do crente. Eita glória! Aleluia! Queridos, aqui nós finalizamos, né, as nossas considerações a respeito deste tema, né, tão poderoso que é a oração pelo despertamento. A oração pelo despertamento, ela só vem se for uma oração contundente. A oração pelo despertamento, ela só vai ser respondida se você mudar de atitude. A oração pelo despertamento precisa de jejum. A oração pelo despertamento precisa que você se permita ser luz nesse tempo e não treva na vida dos pecadores. A oração pelo despertamento precisa de humilhação. A oração pelo despertamento precisa de conhecimento da palavra. A oração pelo despertamento precisa de perseverança, convívio. Amém, queridos? Então guarda isso no seu coração. E aí o que eu aprendo com isso? Se você não fizer, Deus arruma quem faça e abençoa. Viu? Se você não for, Deus arruma quem seja, unge
e dá para ele uma bênção que era para ser sua. Então abre o seu olho, irmão. Irmã, abre o seu olho. Tem gente que quer ser obreiro, que quer ser obreira, que não vive a obra, não vive o cristianismo, não vive a palavra. Viva a palavra. Para você viver a palavra, você tem que conhecer a palavra. Estude. Estude a palavra, ore, jejue, se humilhe diante do Senhor. Amém, queridos? E aí vem unção, e aí vem bênção, e aí vem luz para cada um de nós. Queridos, nós vamos encerrar nossa escola bíblica dominical, não é? Graças a Deus, nós atingimos aqui o objetivo, né, de Deus nas nossas vidas, que é aprender um pouco mais, né, dele, para que nós possamos realmente fazer a diferença, sermos diferentes nesse tempo, né? Isso é importante. Isso é muito importante. E eu quero dizer para você que eu gostaria que as coisas fossem mais fáceis, mas elas não são. Mas eu tenho uma palavra de ânimo para você. É possível. É completamente possível viver a palavra de Deus. Tá bem? Faça suas considerações. Receba de Deus aí o que Ele tem preparado para você. Ok? Nós precisamos realmente ter cuidado com as coisas de Deus. Queridos, olha, eu quero dizer uma coisa para vocês. Muitas pessoas me criticam porque eu tenho um cuidado extremo com as coisas que são de Deus. E eu gosto que as coisas de Deus sejam excelentes, não apenas a pessoa, mas a casa do Senhor, né? Precisa ser excelente. Não escolho qualquer um para estar diante da casa do Senhor. Não existe interesse em escolha ministerial. Não pode existir interesses pessoais, emocionais, afetivos, familiares. Na verdade, o que precisa existir numa seleção ministerial é chamado. Muitas igrejas, muitas congregações estão indo de mal a pior porque os critérios de escolha ministerial estão sendo desconsiderados nesse tempo. Ok? Mais uma vez eu quero agradecer a cada um de vocês que participaram deste momento de aprendizado, tá bem? Que Deus possa abençoá-los de uma forma muito especial, de uma forma muito poderosa. Eu quero fazer menção aqui do nosso culto hoje, logo mais à noite. Vá à igreja, estaremos ali cultuando ao Senhor, teremos uma palavra poderosa nessa noite para você. Com certeza Deus vai operar na sua vida, tá bem? Leve os seus dízimos, as suas ofertas, contribua para esta obra. Devolva a casa do Senhor, vá lá ver o que tem sido feito na casa do Senhor. Participe do projeto Igreja Solidária, ok? Participe do projeto Igreja Solidária. Nós distribuímos mais de 20 cestas básicas durante esse período de pandemia e nós não temos mais cestas básicas para distribuir. Faça a sua parte, leva o arroz, leva o feijão, ou então leva uma cesta básica já montada, tá bom? Para que nós possamos distribuir aos irmãos que necessitam. Nosso culto hoje às 18 horas, Adete Recanto 202, QN 202, área especial, lote 16, é ali, tá bom? Se você não tiver trabalho na sua igreja, tá aí o nosso culto drive-in. Todos os domingos, você vai assistir dentro do seu carro, você vai ofertar de dentro do seu carro, você não vai correr risco nenhum, tá bom? Vai ser algo mais do que especial, ok? Vamos orar.
Irmão Bruno Bispo, que bom que o senhor está conosco. Pena que o senhor chegou tarde, né? Não, chegou tarde não, eu só vi ele aqui agora. Não. Então tá. Então parabéns, que o senhor chegou cedo. A campanha do agasalho já foi. Já passou, foi um sucesso. Foi maravilhoso a nossa campanha do agasalho. Eu sei que a nossa missão é evangelizar todos os dias. Nós precisamos entender que o tempo que nós estamos vivendo é um tempo de adversidade. Nós precisamos ter cuidado com a nossa equipe de evangelismo. A maioria das igrejas não está evangelizando. Nós da ADET Recanto 202 estamos superando todas as barreiras para que nós possamos evangelizar, levar conforto, levar amor para as pessoas de rua, mas é impossível hoje, nas circunstâncias que nós estamos vivendo, reunir esse grupo todos os dias. Então nós estamos idealizando um projeto, pelo menos 1 ou 2 vezes ao mês, reunir o nosso grupo de evangelismo. Mas isso, irmãos e irmãs, não impedem que vocês evangelizem, ok? Você pode sair todos os dias se você quiser e ir evangelizar, tá bom? Não se meça pelo outro, não. Se Deus colocou no seu coração o desejo de evangelizar, evangelize, tá bem? Evangelize. Cumpra a missão, obedeça a Deus o chamado que Ele tem te dado. Ok, queridos? Deus te abençoe em nome de Jesus. Feche os seus olhos, eu quero orar nessa noite, nessa manhã, perdão, queridos, nessa manhã, tá bem? Vamos orar juntos e adorar o Senhor. Irmão Júnior, que bom, o senhor está aqui, querido. Deus abençoe o senhor. Feche os seus olhos aí, Senhor Jesus, Deus amado, nós entramos, Pai, em Tua presença nessa manhã. Os nossos corações estão felizes, Pai, porque nós temos aprendido de Ti. Abençoa as nossas vidas, abençoa o nosso ministério, a nossa família. Abençoa este domingo, Senhor, na Tua presença, é o Teu dia, Senhor. Nós oferecemos este dia a Ti. Abençoa, Senhor, a obra das nossas mãos e nos transforma a cada dia de uma forma especial. Planta a Tua palavra nos nossos corações, Senhor, de uma forma poderosa, Senhor. Nos guarda e nos leva logo mais à noite a este culto maravilhoso. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Estende as suas mãos aí, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as consolações do Santo Espírito esteja sobre as nossas vidas, desde agora e para todo sempre, e que você possa dizer aí na sua casa, amém. Deus te abençoe e até logo mais à noite, queridos.